Meu nome é Gleison Benck, eu sou biólogo, pesquisador do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Então, em 2013 e 2014, a Fundação Zoobotânica coordenou o processo de revisão da lista da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul. E é um processo que envolveu cerca de 139 pesquisadores, zoólogos, né, de várias instituições de pesquisa do Rio Grande do Sul e também de fora do estado, mais de 40 instituições representadas e também um grande conjunto de colaboradores, pessoas que contribuíram com opiniões, com informações, com dados, né? No total, então, cerca de 270 pessoas, direta ou indiretamente, seja na tomada de decisão, seja na contribuição com opinião e dados, contribuíram nesse processo. Então foi um exercício muito interessante e bem sucedido, graças à atuação voluntária desses pesquisadores que foram convidados pelo núcleo de coordenação, né, e que então levaram a termo esse trabalho. Nós desenvolvemos um sistema inovador, né, pioneiro aqui no Brasil, um sistema virtual que permitiu o trabalho colaborativo via internet entre os pesquisadores, inclusive a troca de opiniões, né? A opinião de cada pesquisador era preservada em formulários de pesquisa, formulários de informações, de dados, que depois podiam ser confrontados pelo coordenador para a tomada de decisão sobre o estado de conservação, sobre a categoria de ameaça da espécie, etc. E também o sistema preserva toda a memória, né, do processo de revisão da lista e também toda a informação geográfica, informação sobre as ameaças, né? Tem uma interface de geoprocessamento, então permite a visualização em imagens de satélite ou mapas georreferenciados dos registros de cada espécie ameaçada. Então toda a memória do processo está ali preservada num único sistema, né, que agilizou muito o processo e trouxe segurança. Então tivemos que primeiro elaborar esse sistema, foi um ano de desenvolvimento do sistema junto com a Procergs, que nos deu todo o apoio dessa parte de desenvolvimento, né. Depois tivemos a etapa de treinamento dos voluntários que participaram, dos pesquisadores voluntários que participaram da elaboração da lista, no uso do sistema. E aí partimos então para a etapa de revisão do estado de conservação das espécies, né, que levou também vários meses, com duas oficinas grandes, juntando o pessoal, e chegamos a um resultado bastante consistente, né, com o uso de critérios internacionais, os mesmos critérios usados também pelo ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para avaliação nacional. Então chegamos aí ao resultado, né, são 261 espécies da fauna que estão na lista, e em seguida foi feita também a revisão da flora, mas eu não estive diretamente envolvido, revisão da flora do estado usando o mesmo sistema e os mesmos procedimentos, né? E esse é um trabalho bastante complexo que envolve, por um lado, a manipulação de informações, né, de dados muito específicos, né, que são detidos por especialistas, porque é eles que têm a condição de avaliar, usando a informação da literatura científica e a informação detida pelos próprios pesquisadores, eles são as pessoas que têm capacidade de avaliar o estado de conservação de uma espécie, né, de passá-las pelos critérios e chegar a uma conclusão. Porque envolve, por um lado, esse processo, a manipulação de uma grande quantidade de informações, e também a necessidade de interagir com outros especialistas, ou seja, a necessidade de envolver o maior número possível de especialistas para que a avaliação repercuta realmente uma opinião coletiva, né, da comunidade científica, para que não prevaleça uma opinião particular de um pesquisador, uma impressão, né, de um pesquisador que trabalha numa região muito restrita, mas sim que o resultado reflita o apanhado da opinião do maior número possível de especialistas, né? Então vejam que esse é um trabalho extremamente complexo e específico, e por lei é atribuição pela Lei 140 de 2012, é uma atribuição dos estados, né, elaborarem as suas listas estaduais de espécies ameaçadas,
né, e também por lei, pelo decreto que institui a própria fauna, é o papel da Fundação Zoobotânica, né, o único órgão do Estado, o único órgão público especificamente no Rio Grande do Sul voltado à pesquisa, monitoramento e à difusão sobre a nossa biodiversidade, também a preservação de acervos científicos, né, é atribuição, pelo próprio decreto da lista, atribuição da Fundação Zoobotânica, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, de coordenar esse processo, né? E eu não vejo hoje outra instituição no Estado, outra instituição pública capaz de assimilar essa atribuição, né? Que cabe justamente nas atribuições da Fundação Zoobotânica, já que mantém uma equipe de pesquisadores altamente qualificados e também coleções científicas, né, representativas da nossa fauna e da nossa flora. Então esse é outra consequência, né, muito negativa para a gestão ambiental, gestão da biodiversidade no Rio Grande do Sul, da extinção da Fundação Zoobotânica, seria, por exemplo, a perda dessa autonomia, né, dessa capacidade técnica, competência técnico-científica para elaborar a sua lista de espécies ameaçadas, para que ela realmente seja um instrumento de gestão, planejamento e conservação, um instrumento isento, né, não tendencioso, um instrumento que reflita da melhor maneira possível o estado de conservação das espécies, né. Imagina esse instrumento de gestão elaborado por uma empresa privada, né, quanto sofreria de influência. E ao mesmo tempo não se imagina ele sendo transferido para outros setores da Secretaria do Meio Ambiente que não tem esse corpo técnico com acesso à informação e com a rede de contatos dos pesquisadores da Fundação Zoobotânica para mobilizar esses voluntários que, em última análise, de universidades, de outras instituições de pesquisa e também da Fundação Zoobotânica, são responsáveis pela avaliação do estado de conservação das espécies.